Oi, Guilherme, tudo bem? Hoje eu vou fazer a explicação da atividade da semana 3 de língua portuguesa, tá, Gui? Então, começando ali a leitura da página. Olá, estudante! Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos das aulas 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos estudar alguns aspectos do conto e também do poema. Bons estudos! Então, o conto a gente já tinha visto na semana passada, tá, Gui? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então, o conto ele é uma história mais curtinha. Vamos ler pequenos trechos de alguns contos e verificar alguns aspectos desse gênero textual? Vamos ler um trecho de um conto? Então, o primeiro trecho, o primeiro pedacinho é o Conto da Mentira. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz ia ficar igual ao do Pinóquio. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, Felipe assistia a um programa de TV. Aí esse conto, ele é um conto adaptado do Rogério Augusto da Folha de São Paulo, tá? Que é de onde ele foi retirado. E ali embaixo continua a explicação. Nos contos, é muito comum o uso do discurso direto e indireto. Direto, Guilherme, é quando os personagens eles estão conversando entre eles, tá? E o indireto é quando a gente tem um narrador contando a história ou contando o que os personagens falaram, tá? Você se lembra o que eles significam e como são utilizados nos textos? Quando em um texto encontramos a fala exata dos personagens, sem participação do narrador, nós temos o discurso direto. Veja dois exemplos desse tipo de discurso. 1. O pai de Felipe também conversava com ele. Então, aqui, ó, discurso direto. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. A fala do pai do Felipe é o discurso direto. Agora, veja essa mesma frase escrita dessa forma. O pai de Felipe também conversava com ele. Ali também a mesma fala do pai do Felipe, só que usando agora a travessão, em vez de aspas, tá, Guilherme? Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Nas duas frases, nós temos o emprego do discurso direto. Na frase 1, as aspas foram utilizadas para marcar a fala do menino. Na frase 2, foram utilizados os dois pontos para antecipar quem vai falar e o travessão para marcar a fala. Tá? Então, isso ali foi o discurso direto, onde o personagem está falando ali no texto. E agora, o discurso indireto. Quando em um texto o narrador utiliza as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens, temos o discurso indireto. Veja um exemplo. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele, dizendo que ele fora sorteado. O prêmio era uma bicicleta. Então ali só conta, né? Só conta o que aconteceu, não tem nenhum personagem falando. Agora vamos falar sobre poemas. Você costuma ler poemas? Vamos ler o trecho do poema Identidade, de Pedro Bandeira. E o poema começa assim. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou um moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou o rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Você sabe a diferença entre texto e em prosa e em verso? Em prosa, o texto divide-se em parágrafos. Exemplo, conto. Então, ali naquele trechinho do conto que a gente leu, ele estava todo dividido em parágrafos, tá, Gui? Em verso, organiza-se em verso e estrofe. Exemplo, poema, tá? Então, ali nesse poema do Pedro Bandeira, que está ali em cima dentro dos retângulos, ele é todo escrito em versos, quer dizer, em linhas separadinhas, né?
Às vezes não acaba uma frase, mas ele já muda de linha, tá? Cada linha a gente chama de verso. Esse trechinho ali, por exemplo, que a gente leu, ele tem ali no primeiro retângulo, ele tem 6 versos, e no segundo retângulo ele tem 5 versos, tá, Gui? Então, verso é cada linha do poema. E a estrofe é o conjunto de versos. Quando a gente tem várias linhas juntas e tem um espacinho entre elas, a gente chama isso de estrofe. Em todo texto existe uma voz que fala. A voz do texto em prosa é o narrador, que pode estar em primeira e terceira pessoa. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico e eu poético. O eu poético ou eu lírico refere-se à voz que fala, se expressa no poema. Pode representar uma pessoa, um animal, uma planta e até um objeto. Não corresponde à pessoa real do poeta, não corresponde ao autor, né? Quando o autor escreve um poema, ele normalmente ele não está falando dele, né? Ele inventa lá uma personagem e o poema é sobre essa personagem, sobre o que acontece com ela, sobre os sentimentos, tá? No trecho do poema lido anteriormente, o eu lírico pode ser definido como um menino. Vamos pensar juntos. Para ser considerado um poema, quantos versos deve ter? Um poema fica melhor com ou sem rima? Ouvi algo sobre ritmo na poesia. Ritmo não é um elemento só da música? Né? Então, essas questões é para a gente pensar juntos, tá? Ali, então, continua. Leia o poema abaixo, que daí já vai para a próxima página. Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? Né? Então, esse é um poema que ele tem apenas 4 versos. Esse texto é chamado de quadrinhas. São poemas populares, curtos, com 4 versos, que no segundo e quarto versos terminam com palavras que têm o som final parecido. As rimas, nesse ali que a gente leu, nessa quadrinha, são as palavras passeia e areia. Você sabe o que é rima? Na poesia, as rimas se caracterizam pela repetição de sons no final de 2 ou mais versos, conferindo musicalidade ao poema. Então, ele dá assim um som que parece que a gente está cantando uma música, tá? E o ritmo, você sabe o que é? Todo poema tem um ritmo próprio, criado pela alternância de sílabas fortes e sílabas fracas. Agora, leia o trecho que outro poema chamado Diversidade. Um é feioso, outro é bonito. Um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, outro gordinho. Um é castanho, outro ruivinho. Neste poema, você observou que o autor está descrevendo as pessoas por meio de suas características físicas. Por exemplo, magrelo, gordinho, ruivinho, etc. A autora utiliza-se também de palavras que descrevem as características psicológicas. Por exemplo, certinho, esquisito, etc. Ela utiliza-se também de palavras com significados opostos para descrever as pessoas, quer dizer que é o significado. Desculpe. Significados opostos quer dizer o contrário, né? Os antônimos. Por exemplo, ali. Observe. Um é feioso, outro é bonito. Então, feioso é o contrário de bonito. Um é magrelo, o outro é gordinho. A mesma coisa, magrelo é o contrário, é o oposto de gordinho. Chamamos essas palavras, cujo significado se opõe a outras, de antônimos. O uso do adjetivo na forma diminutiva. Observe que os adjetivos são aquelas palavras que dão característica para as coisas, para as pessoas, que elas explicam como que as coisas ou como que as pessoas são, tá, Guilherme? Observe que os adjetivos estão, nesse caso, sendo usados na forma diminutiva para representar um jeito afetivo de falar, um jeitinho carinhoso, né? Quando alguém chama a gente, vem cá, queridinho, vem cá, meu amorzinho, é uma forma carinhosa de chamar essa pessoa.
Deixa eu ver ali onde eu parei. Então, ali continuando. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho, né? Então, as palavras gordinho e ruivinho elas estão usadas no diminutivo para chamar a criança, né, de forma mais carinhosa, tá? Porque a autora do poema escolheu esse modo de descrição? Qual o efeito de sentido ao usar o diminutivo nesse caso? A autora deseja externar um jeito afetivo de falar, cujo efeito de sentido representa carinho e respeito a todos. Então é isso que a professora explicou, que ela foi usada a palavrinha ali gordinho, ruivinho, para demonstrar uma forma carinhosa de tratar, tá bom? Não deixe de fazer os exercícios para compreender melhor o que foi estudado na aula e até a próxima semana. Então ali temos 2 exercícios, tá? Número 1. Na estrofe do poema Diversidade, que diz assim, ó: um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro dengoso. As palavras em negrito, essas palavras mais escuras, elas são: letra A, adjetivos que representam características físicas. Letra B, adjetivos que apresentam características psicológicas, quer dizer que é algo que a gente não consegue ver na pessoa, que é algo que fala do jeito que a pessoa é, tá? Letra C, substantivos que representam seres abstratos ou substantivos que apresentam seres concretos, tá? Então, ali você vai marcar qual dessas é a alternativa correta. Número 2. O que são quadrinhas? Letra A. São poemas populares curtos com 4 versos, que no segundo e 4 versos também terminam com palavras que têm um som final parecido, as rimas. Letra B. Um tipo de poema muito complexo e longo e no qual não há presença de rimas. Letra C. É uma estrutura literária de forma fixa composta por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, conjunto de 4 versos, e 2 tercetos, conjuntos de 3 versos. Letra D. Uma forma de poesia que surgiu na Grécia Antiga e originalmente era feita para ser cantada ou acompanhada de flauta e lira, né? Então, ali no número 2 tá fácil, né? É só a gente começar a ler no começo dessa página que tem a explicação do que são as quadrinhas. Tá bom, Gui? Qualquer coisa, manda mensagem para a professora e boa aula!